E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos aqui gravar mais uma aula, né? De antemão eu te peço aí que você se inscreva no canal Professor Daniel P.D Matemática, né? Ative o sino de notificações para que você receba notificações quando eu postar novos vídeos, tá? Estou gravando esta aula, tá? Para que você aproveite esta quarentena, que espero eu que logo termine e tudo volte à normalidade. Aproveite esse tempo para estudar. Hoje eu vou falar de um tema importante, que é a área das figuras planas. Tá? É algo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Importante esse conteúdo. Tá? Então, como está aí na tela aí de vocês, aí, na nossa tela, se inscreva no canal. Tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre a área das figuras planas. Tá? Esse é um conteúdo importante, por exemplo, pedreiro, ele precisa desse conceito. Ah, mas eu não sou pedreiro, professor, não vou trabalhar com construção civil. Mas se você souber fazer o cálculo, eu costumo brincar nas minhas aulas que você não vai ser mais enrolado, né? Pegar um pedreiro sem vergonha, manda comprar uma quantidade de piso muito maior para sobrar, ou um pedreiro que não domine muito a matemática, compra uma quantidade menor e falte, depois você não consiga comprar o que faltar, né, o que está faltando. Então, por isso é importante a matemática, né? Vamos falar aqui da área do quadrado, do retângulo, do trapézio, do losango, do triângulo. Nesse vídeo não falaremos da área do triângulo, não falaremos, tá? A área do triângulo do círculo nós não falaremos. Falaremos ainda da área dos paralelogramas. Para quem não sabe, a área é essa região interna que está pintada aí, colorida. Isso seria a área, beleza? Para iniciarmos, no ano 300 a.C., Euclides desenvolveu trabalhos importantes dentro da geometria. Tá? As obras dele é denominada os elementos da geometria. Essa é a maior obra já publicada no ramo da geometria. Tá? A geometria plana, pessoal, como está aí na geometria plana, a geometria plana, também conhecida como geometria euclidiana, tá? Em homenagem a Euclides. Tá? O cálculo de área, pessoal, é de grande aplicabilidade, tá? Em atividades puramente cognitivas ou até mesmo trabalhistas, por exemplo, um pedreiro, tá? O engenheiro, o arquiteto, ele precisa desse conceito de área bem definido. E você também, para que você, por exemplo, quero fazer uma reforma na minha casa, eu mesmo saberei fazer o cálculo de quanto de piso eu vou gastar, quero fazer um rebaixamento, qual é a área do meu teto, né? Quero revestir as paredes da minha cozinha com cerâmica. Você pode fazer o cálculo. Tá? As principais unidades de área são quilômetro quadrado, km, hm. As principais eu vou sublinhar aqui, que a gente usa quilômetro, metro quadrado, centímetro quadrado. As outras existem, que é hectômetro quadrado, decâmetro, decímetro, milímetro, mas não são tão utilizadas. Tá? Esse conceito de área, pessoal, ele é importante. Por exemplo, conta a história que nas enchentes do rio Nilo, tá? Na distribuição de terra, o cálculo era importante, esse cálculo de área. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar esse conteúdo. Além disso, de ter aplicabilidade no nosso dia a dia, esse conceito matemático costuma ser cobrado nas provas do Enem, FATEC, Cefet, Setur. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Para começarmos, é importante você entender o que é a área. A área, como eu falei no começo, é essa região aqui interna. E você pode representar a área por um número real, uma medida. E como eu falei, as principais medidas são quilômetro quadrado. Você vai medir comprimento, você usa metro. O comprimento é uma medida linear, em uma única direção. A área é uma medida em duas direções. Tá? A área, na verdade, é a medida de uma superfície.
essa superfície aqui, ó, eu estou marcando de vermelho, limitada pelos lados desse triângulo, se define como área. Como desafio, pessoal, ó, um campeonato de futebol organiza... num campeonato de futebol, a equipe organizadora do evento está providenciando o gramado que será plantado em toda a área do campo. Então a área é essa região verde aqui, ó, toda essa área. Para comprar as gramas, a equipe precisa saber a área do campo, pois a grama é vendida por metro quadrado. Cada metro quadrado é um valor. Sabendo que o campo tem 115 metros de comprimento por 75 metros de largura, tá aqui no desenho, e tem um formato retangular, exige a equipe a solucionar o problema. Diga quantos metros quadrados de área tem o campo de futebol. A gente vai aprender a calcular. Como é que eu descubro quantos metros de grama eu preciso, quantos metros quadrados de grama eu preciso para cobrir todo esse campo, a área, a superfície desse campo, que tem o formato retangular. Lembrando que o retângulo é a figura, é o quadrilátero, que tem 4 ângulos de 90 graus, que é esse símbolo aqui, né? São perpendiculares os lados, e esse lado aqui é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Mesma medida, né? Caso o metro quadrado seja R$4, ou seja, 1 metro quadrado é R$4, quanto a equipe gastará? Então a gente vai pular esse desafio e depois a gente volta para resolvê-lo. Beleza? Vamos lá. Primeiro eu preciso aprender a calcular a medida da área, da superfície, o tamanho. Tá? Área do retângulo, pessoal. A área do retângulo é essa superfície aqui dentro. Todo esse espaço aqui dentro é a área. Como é que eu faço para calcular a área, professor? Eu preciso pegar uma unidade de área, no caso pode ser quilômetro, metro, vai depender do tamanho. Eu vou medir a área da minha sala, você não vai usar quilômetro, você vai usar metros. Quero medir a área da superfície do meu computador, do meu notebook, você vai usar centímetros quadrados. Então, para cada situação, você usa uma unidade de área mais apropriada. Aqui eu não especifiquei qual é, por isso que eu botei UA, unidade de área. Mas eu quero medir a área desse retângulo. Eu pego uma unidade de área, né? E eu vou verificar quantas unidades de área cabe aqui dentro. Então, se você observar, você vai observar que aqui dentro cabe quantos quadradinhos desses? Tá aqui, ó, 1, 2, né? Tá ali. Só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí você vai falar, professor, não vou ficar contando de um. Obviamente, você não precisa fazer. Você conta quantos tem na horizontal, 2, 4, 6. E quantos tem na vertical, 3. Né? E quantos tem na vertical. Feito isso, basta multiplicar, pessoal. Né? 3 vezes 6, 18. Esse é o princípio. Ah, professor, mas se aqui tivesse um pedacinho que não coubesse um quadradinho, aí você usaria uma outra unidade de área para medir aquele pedacinho. Né? Você pegaria uma unidade de área menor, um quadradinho menor, e verificaria quantos quadradinhos menores caberiam naquele espaço. Por isso que a gente tem unidades menores. Né? A unidade de área pode ser, as mais indicadas, pode ser nas unidades indicadas acima. Por exemplo, unidade de área que pode ser quilômetro, metro, centímetro. Para calcular a área, basta multiplicar a medida da largura pela altura, como a gente fez aqui, ó. Largura 13, perdão, altura 13 e o comprimento 6. Tá? Essa multiplicação pode ser feita com qualquer número real. Por exemplo, se fosse um número com vírgula, aqui 6,2 e aqui 3,1, você também poderia multiplicar. Então, resumindo, a área, pessoal, a área, nessa medida aqui da superfície, você vai ter, para não escrever área, a gente bota A. Para não escrever base, a gente bota B. Para não escrever altura, a gente bota H. Ah, professor, por que H e não A? Porque já tem um A aqui. E no grego é Acture, então começa com H. Então a gente
convencionou-se usar para a altura H, mas poderia ser qualquer outra letra, mas a gente costuma usar mais A. Então, para calcular a área de um retângulo, pessoal, basta multiplicar o B vezes o H. Quem é o B? Base, ou comprimento, e quem é o H? Altura ou a largura. Beleza, pessoal? Então, memorizem isso aqui. A área de um retângulo é base vezes altura. Né? Como assim? Ah, professor, mas o senhor pegou ali uma medida fixa. E se fosse uma medida, vamos fazer aqui um exemplo aqui. E se fosse uma medida, por exemplo aqui, vamos começar mais simples, 12 metros e aqui 5 metros. Eu quero a área. Lembrando que a área, né, é toda a superfície aqui dentro. Para calcular a área, você pega aquela formulazinha. A área é base vezes altura. Quem é a altura, professor? É o 5. Quem é a base? É o 12. Então você vai ficar 12 vezes 5. Arma a conta. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Então, a área vai dar 60. Aqui está em metros, então vai ser metros quadrados. Se tivesse centímetro, seria centímetro quadrado, pessoal. Né? Então, a área é 60 metros quadrados. Aí você pode falar, ah, professor, beleza, o senhor está trabalhando com número redondo aí. E se for um número? E se for um número quebrado? Pessoal, é a mesma coisa. Né? Deixa eu só afinar um pouco mais essa linha aqui. Se for um número... E se for um número, professor, por exemplo, aqui, 13... Opa! Se aqui for 13,5 metros, 13 metros e meio, e aqui for 4 metros. Você vai fazer a multiplicação normalmente, pessoal. Você quer a área é a superfície aqui dentro. Então, essa superfície aqui dentro, você vai calcular multiplicando. A área é igual a base vezes altura. Esse é o B e esse é o H. Lembrando que é o H para altura. Então vai ficar a base 13,5 vezes 4. Arma a conta. E multiplica, pessoal. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Você multiplica como se não tivesse vírgula. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Depois coloca a vírgula. Então, a área deu 54,0, que é a mesma coisa que 54 metros quadrados. Então, é a mesma coisa, pessoal. Tá? Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar base, ou comprimento, vezes altura, ou largura, beleza? Vamos ao próximo. A área do quadrado. A área, como a gente já viu, é a medida dessa superfície aqui dentro. Só que o quadrado, ele tem os 4 ângulos retos, né? 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. Então, por isso que a gente chamou de L. L para lado. O quadrado é um retângulo, pessoal. O quadrado também é um retângulo. Então, você pode fazer base, isso aqui seria a base, vezes altura. Opa! Deixa eu melhorar essa letra aqui. Base vezes altura. Só que a base é lado e a altura é lado também. Chama de L. Então vai ficar L vezes L, que é L ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula, pessoal. Toda vez que for calcular a área de um quadrado,
Basta calcular L ao quadrado. Então vamos fazer um exemplo aqui para você ver como é que é moleza isso, né? Como é moleza. Ó. Imagine, opa, quadrado, né? Vamos fazer um quadradinho aqui. O quadrado é um retângulo, mas ele tem uma especificidade, né? Ele tem todos os lados e ângulos com a mesma medida, tá? Então, imagine que esse quadrado meça 5 metros. Aqui, obviamente, vai ser 5 metros. Né? Lembrando que aqui tem que ser 90 graus, pessoal. Eu não vou botar para a gente ganhar tempo. Tá? Ele quer a área. Você pega a fórmula. Qual é a fórmula, professor? Está aqui em cima. A é igual a L ao quadrado. Mas quem é o L? 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado, professor? Não estou lembrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que obviamente dá 25. Então a área será 25 metros quadrados, pessoal. Beleza? 25 metros quadrados. Área do paralelogramo, professor. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero. Quadrilátero porque tem 4 lados, pessoal. 1, 2, 3, 4. Isso aqui de vermelho é a altura. A área é essa superfície aqui dentro. Eu quero calcular a área, professor. A gente já sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então vamos tentar transformar esse paralelogramo num... Opa, deixa eu botar aqui da cor ali. Vamos transformar esse paralelogramo, vamos tentar transformar num retângulo correspondente, que tem a mesma área. Se você pegar essa parte que eu pintei aqui e destacar ela, recortá-la e encaixá-la aqui, ó. Você encaixá-la desse lado aqui. Opa. Você encaixá-la desse lado aqui, pessoal. Você encaixá-la desse lado aqui, ó. E tirar essa parte aqui, ó. Vou apagar aqui. Imagina que tu pegue aqui e apague essa parte aqui, ó. Opa. E apague essa parte aqui. Eu tirei e coloquei aqui. Olha que figura que formou. Esse triângulo veio para cá. E ele some. Obviamente vai formar o quê? Um retângulo. A base, né? A base é a mesma, pessoal. Aqui, ó, a base. E a altura, né? E a altura também é a mesma, né? Base e a altura são as mesmas. Aqui, ó, vermelho. Então você pode calcular a área de um paralelogramo igual à área de um retângulo, equivalente, base vezes altura. Tá? Então, vamos aqui um pequeno exemplo para que você entenda bem aí para você ver como é que é fácil Imagine esse paralelogramo aqui, que é a altura, né? Imagine que você tenha esse paralelogramo aí, cuja base meça 6 metros e a altura 3 metros. Qual é a área dele? Qual é a área? Ele quer saber qual é a área. O A para a área, né? Pega a fórmula. A área de um paralelogramo é base vezes, esse ponto aqui é multiplicação, né? Vezes a altura. Quem é a base, professor? 6. Quem é a altura? 3. Então vai ficar 6 vezes 3, pessoal. Quanto que é 6 vezes 3? 18
metros quadrados. Se for em centímetros, seria centímetros. Se fosse em quilômetro, uma área muito grande, aí quilômetro, pessoal. Tá? Ah, professor, se for número com vírgula, basta multiplicar, pessoal. A área do paralelogramo, o paralelogramo pode ser transformado num retângulo. Obviamente, a área de um retângulo é base vezes altura, então você, para calcular a área de um paralelogramo, basta fazer base vezes altura. Vamos à área do triângulo, pessoal. Tá? O triângulo é base. O triângulo é essa área que é amarela. Imagine que eu pegue o triângulo e faça um triângulo igual a esse aqui. E encaixe ele aqui igual eu fiz aqui. Ó. Peguei e dobrei. Né? Dobrei. Aqui é o dobro da área. Por que é o dobro? Porque tem dois triângulos iguais. Tá? Esse triângulo aqui que eu vou pintar de azul é o triângulo que eu acrescentei. Se você observar, o que a gente chegou aqui? A gente tem dois triângulos que formou o quê? Essa figura aqui é um paralelogramo. Como é que calcula a área de um paralelogramo, professor? Base vezes altura. A base... Ah, professor, mas como é que eu tenho certeza que é um paralelogramo? Porque esse ângulo aqui é igual a esse. Paralelogramo é isso. É um quadrilátero. Aqui, ó. 1, 2, essa linha do meio não teria. 4 lados, os ângulos opostos são congruentes ou iguais. Tá? Lá na anterior, esses ângulos aqui, ó, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual, ou seja, a mesma medida. Certo? Então, eu tenho um paralelogramo. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo, pessoal? Base vezes a altura, que é a altura aqui, que é a mesma altura do triângulo. Base vezes altura. Só que base vezes altura seria essa área aqui toda. Essa área toda do pintada aqui de azul. Mas eu não quero a área toda, eu só quero essa área aqui, ó, de rosa. Por isso que você divide por 2, porque você está calculando o dobro da área. Então, para calcular a área de um triângulo, basta fazer base, que é o B, vezes altura. E aí você calcula a área de um triângulo, pessoal. Tá? Logo, a área de um triângulo é a metade da área do paralelogramo formado por dois triângulos, obviamente, né? Então, vamos aqui a um exemplo para que você assimile bem aí como é fácil isso, né? Você tem um triângulo, né? E aqui eu vou botar a altura de outra cor. Lembra que a altura é sempre perpendicular, né? Essa é a ideia de altura, é perpendicular, ou seja, forma 90 graus. Se não formar 90 graus, não é altura. Imagine que essa medida aqui, pessoal, seja 10 metros a base e a altura 8 metros. Eu quero a área, eu quero essa superfície aqui. Como é que eu faço, professor? Pega a fórmula. Base vezes altura dividido por 2. A gente viu que essa fórmula vem da fórmula do retângulo, do paralelogramo. O paralelogramo vem do retângulo. Quem é a base? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Né? Então, ó, então a base é 10 e a altura 8. Pega a fórmula, então vai ficar 10 vezes 8 dividido por 2. Quanto que é 10 vezes 8, pessoal? Né? Vou botar aqui do lado. 10 vezes 8, 80, dividido por 2. Quanto que dá? 40. 40 metros quadrados.
Ah, professor, se fosse um número com vírgula, mesma coisa, pessoal, multiplica normalmente, beleza? Então vamos à próxima. Então a gente já viu. Afinal a gente faz uma revisão. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Área do trapézio. O que é o trapézio? É um quadrilátero. Quadrilátero porque tem 4 lados, pessoal. 1, 2, 3, 4. Vermelho ali é a altura. Que era a área, que era essa superfície aqui dentro, a medida dela. Tá? Se você observar, o trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados opostos paralelos. Esse lado aqui de cima é paralelo ao de baixo. Você nunca se encontra. Quadrilátero com 2 lados paralelos é um trapézio, tá? Eu quero a área. Se você observar, o que eu fiz aqui? Eu dividi esse trapézio em 2 triângulos. Eu fiz essa linha aqui no meio. Chamei essa área aqui que eu vou pintar de vermelha de A, vermelho. E essa outra área aqui que eu vou pintar de preto, de A, mas preto. Cor preta. A área do trapézio é igual à área dos 2 triângulos. Obviamente, né? Essa área aqui grande é igual à área desses 2 triângulos. Como é que eu calculo a área de um triângulo, pessoal? Você precisa da altura, que está aqui. Aqui é a altura. Né? Aqui está a altura. A altura desse trapézio. Aqui, ó, deixa eu botar mais forte aqui. Opa! Muito forte. A área do trapézio está aqui. Perdão, do triângulo, que é a mesma área do trapézio. Esta área aqui, essa altura eu poderia colocar aqui, ó. Você prolongasse. Isso aqui, essa altura aqui é a mesma. Essa altura é a mesma aqui, pessoal. Tá? Lembrando que a altura é perpendicular. Então, eu vou calcular a área desse triângulo aqui vermelho. Base, a base está aqui embaixo. Né? Aqui, Bzão. Vou chamar de Bzão, que é a base maior. Tá? E aqui em cima eu vou chamar de Bzinho, que é a base menor. Então, aqui é o Bzão, tá? Ou seja, base vezes altura, pessoal. Aqui, ó, H. Aqui também é H. Esses 2 lados aqui são paralelos. Esse de cima com esse de baixo. Então, ó, Bzão, que é a base desse triângulo vermelho, vezes a altura, dividido por 2, porque a área do triângulo é sempre dividido por 2. A área do triângulo pintado de preto aqui é Bzinho, que é a base, e a altura H. Tá aqui. Juntando as duas, pessoal, juntando as duas fórmulas, fica assim, ó. B vezes H sobre 2 mais B vezes H sobre 2. Né? Botando o H em evidência, vai ficar B mais Bzinho vezes H. Aqui, se você aplicar a distributiva, H vezes B vai dar BH. Perdão, H vezes Bzão vai dar B, Bzão H. H vezes Bzinho, se você aplicar a distributiva aqui, ó, H vezes Bzão vai dar Bzão vezes H. H vezes Bzinho vai dar Bzinho vezes H. Por isso que a fórmula é essa. Toda vez que for calcular a área de um trapézio, tem que lembrar Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Quem é Bzão? Base maior. Né? Base maior. Quem é Bzinho? Base menor. E o H, altura. E o A para a área, né? Então, beleza, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui só para você ver como é que é moleza isso, né? Então, vou fazer um trapézio aqui, tá? Imagina esse trapézio aqui. Passou um pouquinho aqui, deixa eu apagar essa pontinha, né? Opa! Imagine que esse trapézio tem a base maior 12 metros e a base maior 20 metros. Base menor em cima e a base maior embaixo 20 metros. E a altura dele, que eu vou botar de outra cor aqui, vamos botar de rosa aqui. Opa! Pegar a reta aqui para ficar certinho. A
A altura desse trapézio, pessoal, 8 metros, né? 8 metros. Lembrando que a altura, né, perpendicular, 8 metros. Eu quero a área, eu quero a medida dessa superfície aqui. Você tem que pegar aquela fórmula, pessoal. Qual é a fórmula? A área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes o H dividido por 2. Quem é o Bzão, professor? É a base maior. Quem é o Bzinho? A base menor. Quem é a altura? É o H. Então vai ficar 20 mais 12 vezes 8, dividido por 2. Esse 8 aqui, você pode... 8 dividido por 2 vai dar 4, né? Vai ficar 32, porque 20 mais 12 é 32, vezes 4. Porque aqui deu 4, pessoal. 8 dividido por 2. 32 vezes 4, né? Dá para fazer até de cabeça. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 2, 8. 128. Ah, professor, não quero fazer de cabeça. Arma a conta aí, pessoal. Beleza? Só armar a continha, né? 4 vezes 30, 120. 4 vezes 2, 8. Só somar 120 mais 8, 128. Beleza, pessoal? Toda vez que for calcular a área de um trapézio, é Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Área do losango. A área do losango é a medida dessa superfície aqui dentro, né? O que eu fiz? Peguei o losango e dividi em 4 triângulos. Botei 2 retas perpendiculares. Formou 4 triângulos, retângulos. Por que retângulo? Porque elas são perpendiculares. Então aqui é 90 graus, aqui é 90, aqui é 90 e aqui é 90. Tá? Como é que eu calculo a área? Aí o que eu fiz? Observei que eu posso construir um retângulo aqui por fora. Por quê? Porque eu sei calcular a área de um retângulo. Então a ideia é sempre transformar em um retângulo ou num paralelogramo. Então transformei num retângulo, construindo esse retângulo por fora. O que você tem que observar? Que esta área é igual a essa, que essa é igual a essa, que essa é igual a essa e essa é igual a essa. Na verdade, todas as áreas aqui são iguais porque são triângulos retângulos congruentes, ou seja, iguais. Tá? Então se você observar, a área do losango é formado por 4. Lembrando que o losango é o quadrilátero que tem ângulos opostos congruentes. Né? Esse ângulo é igual a esse é igual a esse aqui. E os 4 lados são iguais, mesma medida, né? Lembrando que observando aqui, a gente verifica que a área do losango, né, é formado por 4 triângulos. E a área em branco aqui, né, eu vou pintar aqui, ó, a área vermelha, a área amarela aqui dentro, já está pintado, é igual à área branca aqui que eu estou pintando de vermelha. Porque tem 4 triângulos brancos aqui. E aqui tem 4 triângulos amarelos que são todos iguais. Então basta calcular a área do retângulo, a área desse retângulo aqui. Basta calcular a área desse retângulo, que é base. A base é a diagonal. Isso aqui, ó, essa medida aqui é a diagonal menor. E essa medida aqui na vertical é a diagonal maior. Então a base desse retângulo é a mesma medida daqui do meio e a mesma medida aqui embaixo. Eu construí um retângulo aqui com essa medida aqui. Com largura da medida da diagonal menor e com a altura da diagonal maior. Certo? Basta eu calcular a área do retângulo. Área do retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo. É base vezes altura. Mas quem é a base, professor? É o Dzinho. Vezes a altura, que é o Dzão. Né? Isso é a área do retângulo. Como é que eu faço para calcular a área do trapézio? Perdão, do losango, professor. A área do losango. Basta você fazer o quê? A área do retângulo dividido por 2, porque a área do amarelo é a metade da área do retângulo todo. A área do retângulo todo é isso aqui tudo, pessoal. Que é D
Dzão vezes Dzinho, que é a mesma coisa que Dzão vezes Dzinho. A ordem dos fatores não altera, né? Deixa eu só subir um pouquinho aqui para vocês verificarem. Então vai ficar como a área do losango? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Isso aqui é uma fórmula, pessoal. Toda vez que for calcular a área de um losango é um balãozinho, né? Pode estar deitado esse balão, né? É diagonal maior, que é a Dzão vezes Dzinho dividido por 2, né? Então, toda vez que você for calcular a área de um losango, basta você fazer o quê? Dzão vezes Dzinho. Para que não fique no campo teórico, né? Vamos fazer aqui um exemplo aqui. Imagine esse losango aqui. Não fica muito certinho, porque eu estou fazendo aqui com pressa, né? Imagine esse losango aqui, cujas diagonais eu vou fazer aqui de verde. Muito certinho não, tá, pessoal? Mas dá para a gente entender. Imagine que esse losango tenha a altura, a diagonal maior, medindo 10 metros, e a diagonal menor, medindo 8 metros. Qual é a área? Ele quer saber a área. Pega a fórmula, a área é Dzão vezes Dzinho dividido por 2, pessoal. A fórmula em matemática é uma ferramenta. A gente ali viu anteriormente como é que a fórmula surge, mas na prática você não precisa explicar como é que surge a fórmula, você precisa pegar a fórmula e aplicá-la, né? O pedreiro, por exemplo, precisa das ferramentas, o matemático precisa das ferramentas, são as fórmulas matemáticas. Tá? Agora, o que o professor fez anteriormente foi explicar por que a fórmula é essa. Tá? 10 vezes 8 dividido por 2. Quanto que é 10 vezes 8? 80. Dividido para 2, 40 metros quadrados, né, pessoal? Essa é a área desse losango, beleza? Um resumo das fórmulas, para ficar claro aí, né? Um resumo das fórmulas, deixa eu até mudar aqui. Um resumo das fórmulas. Um resumo das nossas fórmulas que a gente viu. A área do retângulo vai ser o que? Base vezes altura. A área do quadrado, lado vezes lado, que é lado ao quadrado. A área do paralelogramo, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do trapézio, Bzão mais Bzinho vezes H. Bzão mais Bzinho vezes H. Dividido por 2. Beleza, pessoal? Então, precisa, para resolver questões de área, lembrando que eu não vou falar nesse vídeo de área do círculo. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falar de área de círculo e perímetro. Tá? Então, basicamente, é essas fórmulas aí, pessoal. Área do retângulo, base vezes altura. Do quadrado, L ao quadrado. Do paralelogramo, base vezes altura. Do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Do trapézio, Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Beleza? Vamos ver esses dois exemplos aí. Imagina esses dois exemplos aqui. Né? Isso aqui, na verdade, é um trapézio. Eu poderia calcular isso aqui como um trapézio. Né? Imagine que aqui é 20 metros, aqui é 6 metros de altura e aqui é 10 metros. 10 não, vou botar aqui 13. Eu quero essa área aqui. Você pode fazer essa questão de duas formas. Pode fazer pela área do trapézio, porque isso aqui é um trapézio. Tem dois lados, é um quadrilátero com dois lados opostos paralelos. De cima é paralelo de baixo, é um trapézio. Ou fazer desse jeito aqui, ó, dividir. Se você não lembrar a forma do trapézio, você pode pegar e dividir. Dividir essa figura em duas. Um retângulo e um triângulo. Faz uma reta aqui perpendicular. Se aqui você tem 13, tudo aqui é 20. Se você tira 13 até aqui, você vai ter 7 metros aqui.
Calcular a área, vou chamar a área 1 e a área 2. A área total vai ser a área 1 mais a área total é a área 1 mais a área 2. Né? Vamos calcular a área 1, pessoal. Como é que calcula a área 1, professor? Vai ser um retângulo aqui, ó. Né? Vou botar de outra cor aqui. Esse retângulo aqui, ó. Vai ser 13, que é a base, vezes 6. 13 vezes 6. Quanto que é 13 vezes 6, pessoal? Né? 6 vezes 13, ó. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais um 7. 78. 78 metros quadrados. E a área 2, professor? E a área 2? Como é que eu calculo a área 2 aqui? A área 2, pessoal, você vai pegar a fórmula do triângulo. Né? Qual é a fórmula do triângulo? Lembrando que aqui na área 1, a gente usou base vezes altura. A base foi 13 e a altura foi 6. Né? Área 2, base vezes altura dividido por 2. Só quem é a base aqui na área 2? É o 7. E a altura é a mesma, 6. Quanto que é 7 vezes 6? 7 vezes 6, 42. Dividido para 2, dá quanto? 21 metros quadrados. Né? 21 metros quadrados. Somando, vai ficar a área total, né? A área total vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar 78 mais 21, que dá 99, né? 99 metros quadrados. Poderia fazer pela fórmula do trapézio, pessoal. Também daria certo. Beleza? Vamos nessa aqui. Essa aqui você pode dividir em duas figuras. Vamos colocar as medidas aqui. Vamos colocar as medidas. Suponha que essa figura aqui tenha 8 metros. Aqui. Essa altura aqui. Aqui, 16 metros. Certo? Aqui, 4 metros. Vamos mudar aqui esse 4 metros, vamos botar 3 metros aqui. 3 metros. 3 metros. Né? Eu quero calcular a área. Eu vou dividir essa figura aqui em duas, pessoal. Você pode separar as figuras. Constrói uma reta aqui, ó. Continua essa reta aqui. Aqui forma 90 graus, né? Calcula essa área aqui. Chama área 1, né? Calcula essa área aqui. Área 2. Calculando essas duas áreas, pessoal, você vai calcular a área total. Você vai descobrir a área total. Deixa eu botar uma reta aqui para separar. Você vai descobrir a área total dessas duas figuras. Então vamos lá. Área 2 é base vezes altura. Aqui é 8. Tudo. Aqui até aqui. Se eu tiro 3, quanto que fica esse pedacinho aqui? 5. Né? Aqui é 16 metros. Deixa eu acrescentar mais uma informação aqui. Deixa eu botar de verde. Esse pedacinho aqui, vou botar aqui do lado, mede 4 metros. Então aqui é 16, tira 4, quanto que vai ficar esse pedaço aqui? 12. Então a área 1 vai ser 12 vezes 8. Vou fazer de cabeça, né, pessoal? Tiro 2 aqui. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. 80 mais 16, 96 metros quadrados.
A área que eu botei aqui de rosa, área 1, vai ser 16 vezes 3. Quanto que é 16 vezes 3, pessoal? 3 vezes 16, 48, né? 48 metros quadrados. Juntando, pessoal, a área total vai ficar, né? A área total vai ficar a área 1 mais a área 2. 96, 48 mais 96. Somando isso aqui, dá 138, 144, né, pessoal? 138, 144 metros quadrados. Essa é a área total, beleza, pessoal? Então, quando você tiver figura assim, você pode separar a figura em duas e efetuar o cálculo separadamente, depois junta a área. Vamos lá, essa questão é a questão caiu na FATEC. Vamos ler. Os polígonos abaixo desenhados fora de escala têm a mesma área, ou seja, essa região aqui interna, quando você mede, vai dar a mesma medida, né? Vou chamar aqui de A1. Chamar aqui de A1. E aqui de A2. Se o segmento BC mede 10, BC, aqui a base desse triângulo, é 10. Aqui já está em centímetro, não em metro. Então a unidade de área aqui é centímetro. A medida do segmento AH, então ele quer que você descubra quanto que mede o segmento AH. Que é a altura, pessoal, que é a mesma coisa que o H. Pega a fórmula do triângulo. Qual é a fórmula do triângulo? Você tem que lembrar. Vou desenhar um triângulozinho aqui. Fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 10. Quem é a altura? É o AH. Então vai ficar como a área do triângulo? 10 vezes AH. AH dividido por 2. Mas a área, a gente viu que pelo enunciado tem a mesma área, ou seja, o A2 é igual ao A1, pessoal. Então eu posso trocar a área do triângulo pela área do quadrado. Como é que calcula a área do quadrado, professor? Lembra da formulazinha, né? Lembra da fórmula da área do quadrado, que é L ao quadrado, o L vale 8. Então a área do quadrado é 8 ao quadrado, dá 64. Então no lugar do A1, eu tenho 64 igual ao A2, que é a área do triângulo, pessoal. Então vai ficar, né, eu vou botar aqui do lado, vai ficar 64 igual a 10 vezes AH, dividido por 2. Esse 2 passa para cá multiplicando, aula de equações, isso aqui é uma equação, né? No lugar do AH que poderia botar um X. Então vai ficar como? Né? Deixa eu só botar aqui mais para cima. Botar mais para cima aqui para poder a gente ficar mais organizado aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, 64 é igual a 10 AH dividido por 2. Esse 2 passa multiplicando, fica 128 igual a 10 AH.
Divide 128 por 10. Vou trocar botar o AH antes do igual, tá? 128 dividido por 10 dá quanto, pessoal? Faz a conta aí, né, pessoal? 128 dividido por 10. Quem tem prática sabe que dá 12,8, né? Aqui, ó, pego 12. Dá 1, sobra 2, baixo 8. 28 dividido por 10 dá 2, sobra 8. 8 não dá para dividir, bota vírgula, acrescenta um 0. 80 dividido por 10 dá 8. Então a resposta, letra A. A de acerto. Beleza, pessoal? Então a questão caiu na FATEC, moleza. E a gente usou o conceito de área. Outra questão que caiu na FATEC, essa do ano 2018, então os alunos que pretendem fazer prova para fazer o ensino médio técnico, é importante aí. Um terreno quadrado, ABCD, ó, ABCD. Tem área igual, então a área total, é 400 metros quadrados. Uma parte desse terreno em forma de um retângulo, AF, AEFG, que é essa área aqui, construção de uma piscina. Então essa área aqui é a área da piscina, que terá ao redor de 2 dos seus lados uma área cimentada, tá aqui escrito que é área cimentada. A área em metros quadrados do retângulo que representa essa área da piscina corresponde a... Então, pessoal, vamos lá. Eu quero a área da piscina. Eu quero que você calcule, ele está pedindo aí, na verdade, a área da piscina. Para calcular a área da piscina, eu sei a área total, pessoal. Qual é a área total? 400 metros quadrados. Se eu pegar a área total e tirar a área da parte cimentada, então a área da piscina é a área total, vou botar aqui um T, menos a área cimentada, vou botar um C aqui, né? AC é a área cimentada. Basta calcular a área cimentada, pessoal. Para calcular a área cimentada, você pode fazer o seguinte. A área total é a área de um quadrado, pessoal. Está escrito aqui, ó, a área de um quadrado. Como é que calcula a área de um quadrado? L ao quadrado. Só que a área vale 400. Vamos descobrir a medida desse quadrado aqui, o lado. Então, tira a raiz quadrada aqui de 400, pessoal. Tem aula aí de raiz quadrada no canal, vai dar 20. Por quê, professor? Porque 20 vezes 20 dá 400. Então, quanto que mede o lado desse quadradão aqui, que eu vou pintar agora de vermelho, todo ele? 20, que é 20, embora o desenho aqui esteja meio distorcido, que é 20, e aqui é 20. Beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Deixa eu limpar um pouco aqui a imagem, que é 20. Esse 20 aqui vamos deixar aqui. Vamos dividir essa imagem em duas figuras. Vou botar uma linha aqui, perpendicular. Formei um retângulo aqui embaixo, pessoal. Para calcular a área desse retângulo, que eu quero a área da parte cimentada. Então, como é que eu calculo? 6 vezes 20. 6 vezes 20. O que é, professor? Porque a área de um retângulo é só essa área aqui que eu estou calculando. 6 vezes 20. Mais a área desse pedacinho aqui, que eu vou botar de outra cor, vou botar de azul. Que é 4 vezes esse pedaço aqui, ó. Quanto que mede esse pedaço? Tudo daqui de cima até aqui embaixo é 20. Tira 6, dá 14. Então a outra área é 4 vezes 14, porque é um retângulo, pessoal. São dois retângulos. Né? 6 vezes 20, quanto que dá 6 vezes 20? 120. 4 vezes 14, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 4, 16. 40 com 16, 56. Né? Somando isso aqui vai dar 176, pessoal. Metros quadrados. Isso é da área da parte cimentada. Então a área da piscina,
Área total, que é 400, menos, né? Menos, daria para fazer até de outro jeito aqui também, né? Menos, vamos fazer assim, 176. 400 tira 176, né? Vai dar 224 metros quadrados. Ah, professor, é que o senhor fez aí? Só diminuir, né, pessoal? 400 menos 176. É emprestado aqui o 40, fica 39. E aqui ficou 10. 10 tira 6, 4. 9 tira 7 é 2. 3 tira 1. Beleza? Dá para fazer de outro jeito, pessoal. Dá para pegar essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, que é 20, tira 4 é 16. E essa aqui é 14. Dá para fazer também assim, ó. 16 vezes 14. Vai dar 224, ó. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1. Deixa eu subir um pouco aqui para vocês acompanharem aí. Somando, né? Isso aqui é uma outra forma, tá, pessoal? Deixa eu até sublinhar aqui de amarelo. Isso aqui é uma outra maneira de fazer. Já está resolvido aqui, ó. Dá 224, é a letra A, mas fazendo de outro jeito. Aqui dá 4, 8 com 4. Vou continuar de vermelho aqui. 4, 8 com 4, 12. Sobe 1. Opa, mesma coisa, beleza? Então você escolhe aí a forma como você quer fazer, pessoal. Tá? O importante é chegar na solução. Tem várias formas de se fazer. Tá? Vamos lá, essa questão aí já é uma questão que caiu no Setur. Setur é escola técnica também. O chão do quarto de Carolina possui a seguinte dimensão de comprimento e largura. 7 metros de comprimento e a largura corresponde a meio. 7 metros. Se ela comprar um móvel que ocupe 1/5 da área do seu quarto, a área livre desse aposento será em... Então, o primeiro passo é você verificar que ele está falando aqui de um retângulo. Ele não disse que é um retângulo, mas como é que eu sei, professor? Ele disse, importante, ó. A dimensão 7 metros de comprimento e largura corresponde à metade desse comprimento. Quando ele fala dessa forma, pessoal, largura e comprimento, a gente subentende que é um retângulo. Porque se não fosse, ele teria que ser mais específico. Né? Ele teria que ser mais específico. Né? Mais específico. Se ele não for... Então você pode considerar que é um retângulo. Lembrando que o retângulo tem os 4 ângulos de 90, os lados opostos iguais. Tá? Então aqui é 7 metros. E aqui é a metade, ó, meio. 3,5, 3,5. Né? 1 sobre 2, isso aqui é uma fração, pessoal. Meio de 7. Isso dá 3,5. Para calcular a área, pessoal, basta fazer a área de um retângulo, base vezes altura. A base é 7 e a altura é 3,5, né? Então, a área do retângulo, 7 vezes 3,5. Como é que multiplica número com vírgula, professor? Faz sem a vírgula, professor. Né? Vou botar o 7 embaixo. Esquece a vírgula. 7 vezes 5, 35. 7 vezes... sobe 3. 7 vezes 3, 21. Com mais 3, 24. Né? Coloca a vírgula. Então, deu 24,5. O que? Metros quadrados. O móvel ocupa 1/5. O móvel ocupa 1/5. Deixa eu apagar essa conta aqui para a gente liberar espaço. O móvel, ele ocupa 1/5. Então, você tem que fazer 1/5 de
24,5, para ver qual é a área que esse imóvel ocupa. Para ver qual é a área que esse imóvel ocupa, né, pessoal? Então, você tem que dividir 24,5 por 5. Como é que divide o número com vírgula? Iguala o número de casas decimais, tira a vírgula. Você tira a vírgula. Fica uma divisão sem vírgula. Né? 245 dividido por 50 dá 4. Porque 4 vezes 50 é 200. Se fosse 5 ia dar 250. Sobra 45. 45 não dá para dividir, coloca vírgula. 450 dividido por 50, pode cancelar esse zero aqui para facilitar. 45 dividido para 5 dá 9. Tabuada de 5, que dá 45, é o 9. 9 vezes 5 é 45. Para 45, não falta nada. Então deu 4,9. Então isso aqui deu 4,9. Para descobrir, pessoal, é só diminuir, porque isso aqui é a área. Isso aqui é a área do móvel. Para descobrir a área que sobrou, basta fazer dos 24,5 menos 4. Como é que diminui o número com vírgula, professor? Vírgula na direção da vírgula, né? Pede emprestado normalmente, aqui fica 15 e aqui ficou 3. 15 tira 9, 15 tira 9 é 6. 3 não dá para tirar, né? Pede emprestado aqui, fica 13 e aqui ficou 1. 13 tira 4 é 9. E 1 tira nada é 1. Opa! 19,6B. E pronto. Beleza, pessoal? Então a gente calculou a área aqui de um retângulo. Fez um cálculozinho de fração. Encontramos a resposta. Vamos lá. Essa aqui já caiu na prova do Cefet, para fazer o ensino médio técnico. Tranquila. A malha abaixo possui de um retângulo composto por quadrados de área. Então, cada quadradinho desse mede 4 metros. Cada quadradinho desse mede 4 metros quadrados. Não é 1 metro quadrado aqui. Ele está dizendo. Pode-se afirmar que a área total da malha. Então, basta você verificar quantos quadradinhos tem, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 na vertical. Então você vai fazer 6 vezes 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Que dá 30. 30 quadrados. Só que cada quadradinho mede quanto de área? 4. Então você vai fazer a área total, né? A área total, vou botar um T aqui, vai ser 30 vezes 4. Que dá 120 metros quadrados. Se você olhar para a resposta, mesmo que você não soubesse calcular o perímetro, você já saberia que é a letra A. Ele quer o perímetro. O perímetro é só contar quantas linhas tem em volta, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, professor, o perímetro é 22. Mas lembra que a área do quadradinho verde que está ali é 4. Para descobrir o lado, você pega aquela fórmula. L ao quadrado. Então vai ser 4 igual a L ao quadrado, tira a raiz. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, cada ladozinho desse aqui mede 2 metros. Então, é 22 vezes 2, que dá quanto? 44 metros. Aqui é metros, porque é perímetro. Perímetro é uma medida linear. A área é uma medida bidimensional, né? São 2 dimensões. Tá? Beleza, pessoal? Então, letra A.
Essa aí já é uma questão que caiu no Enseja, prova para que você conclua o ensino médio sem precisar frequentar uma escola. Em um terreno com formato retangular, cujos lados medem 150, está aqui, 150 por 100, será construída uma sede, tá, campestre de um clube. A direção do clube pretende que a sede tenha formato retangular, tá aqui, ó, mais escuro aqui, retangular, tá? Com medida compreendida entre 5.000 metros quadrados e 5.500 metros quadrados. Será construído um caminho pavimentado com 20 metros de largura, tá aqui, ó. Esse caminho pavimentado aqui, vou botar aqui de azul. Esse caminho pavimentado por 10, para acesso à sede. A figura mostra a sede na cor preta, o caminho pavimentado na cor cinza escuro e a área restante, como mostrado, cinza claro. A área de cinza claro será gramada. A área a ser gramada medirá em metros quadrados no máximo. Beleza? No máximo. Então vamos lá. Eu posso descobrir a área total. Área total. AT, para a área total, tá, pessoal? Vai ser 150 vezes 100. Base vezes altura. É um retângulo, pessoal. Lembra que a área total é essa área aqui, ó. Toda. Pega a sede, pega a parte pavimentada. Essa é a área total que dá, multiplicando isso aqui, é só botar 2 zeros do lado do 150, 15.000 metros quadrados. Essa é a área total, né? Área total. A área da sede, pessoal, ele quer que fique entre 5.000 e 5.500, tá? Para descobrir a área da sede, eu quero que a área, vamos descobrir a área da parte cimentada ali, a área da parte cimentada, vou botar de azul aqui, que é a área total. A parte cimentada é 20 vezes 10, que dá 200. Isso é a parte pavimentada, certo? Para me descobrir, eu quero uma área máxima. Então, para mim ter uma área máxima aqui, ó, eu tenho que pegar 15.000 menos 200. Que dá 14.800. Né? Eu já tirei essa área aqui azul. Tá? Você já tirou a área aqui azul. Vou até botar aqui de azul para facilitar essa aqui, a área. Né? Botar da cor que a gente fez o cálculo. Então 15.000 que é a área total, menos 200 deu 14.800. Já tirei esse pedaço aqui cimentado. Para me descobrir a área gramada, eu tenho que tirar a sede. Mas a sede tem uma área entre 5.000 e 5.500. Para a área cinza claro, que vai ser gramada, ser maior possível, eu tenho que pegar uma sede menor possível. Qual é o menor? 5.000. Então você diminui menos 5.000 aqui, pessoal. Né? Você diminui menos 5.000. Porque se você quer uma área maior para ser gramada, você tem que pegar uma sede menor. Que vai dar 0, 0, 8, 14, tira 5, 9. 9.800. Tranquilo, né? Caiu no Enseja aí. Deixa eu subir aqui para você ver as outras alternativas. Né? Então, moleza. Vamos agora a uma questão, pessoal. Caiu no Enem. Tá? Uma questão que caiu no Enem. Uma pessoa, caiu no ano de 2018, prova azul, questão 171. Uma pessoa possui um terreno em formato de pentágono. Pentágono é um polígono com 5 lados. Penta quer dizer 5. O Brasil é pentacampeão, campeão como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD
Então, ó, do A até o D, vou pegar aqui uma reta aqui, vamos botar aqui do A até o D. Opa, ficou muito... Vamos botar mais fininho aqui essa linha, do A até o D. Quanto que mede do A até o D? Quanto que mede do A até o D? Está dizendo aí, ó. Do A até o D mede 50. É paralelo ao lado BC, esse lado de cima aqui, paralelo. Opa, se é paralelo, formou um trapézio. Lembra? O trapézio é um quadrilátero com dois lados paralelos. Então aqui em cima mede 29, o lado BC. A distância do ponto B, a distância do ponto B até a reta AD, até AD, essa distância aqui, ó, mede, opa, essa distância aqui mede, como ele formou aí, mede 8 metros. Mede 8 metros. E a distância do ponto E, essa distância aqui do ponto E a AD, até AD, do ponto E até AD, distância aqui, mede 20 metros. Lembra que como é a altura, pessoal, é perpendicular, né? Aqui forma 90 graus, aqui também forma 90 graus. Tá? Deixa eu botar esse valorzinho aqui mais para cá, os 50, para desembolar um pouco aqui. Então aqui é 50 metros. Né? E essa altura aqui que a gente acabou de colocar é 20 metros. Só, se você observar, você tem um trapézio em cima, que eu vou chamar de área 1, e um triângulo embaixo, que eu vou chamar de área 2. Para descobrir a área total, pessoal, basta descobrir a área 1 e somar com a área... Então, a área total é a área 1 mais a área 2. A área 1 é um trapézio. Lembra da fórmula do trapézio? Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Quem é o Bzão, professor? Quem é o Bzão? Né? O Bzão é o 50, pessoal. E o 29 é o Bzinho. O H é o 8. Então vai ficar A1 é 50 mais 29 vezes o H, que é 8, dividido por 2. Né? Subir um pouco aqui. Então, aqui pode cancelar, você pode simplificar aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4, né? 8 dividido por 2 dá 4, então vai ficar, você vai ficar com 50 mais 29 dá 79 vezes 4, pessoal. Aí a continha de vezes, né, pessoal? 4 vezes 79. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 7, 28, com 3, 31. 316 metros quadrados. Essa é a área 1, pessoal. Isso aqui é a área 1. Beleza? Vamos fazer a área 2, pessoal. A área 2... é a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Né? Quem é a base desse triângulo aqui? É o 50. E a altura? É o 20. O triângulo está de cabeça para baixo, né, pessoal? Aqui é a base e aqui é a altura. Então vai dar quanto? 5 vezes 2,
10. Coloca os dois zeros, vai dar 1000. Né? Dividido por 2. Né? Isso aqui dividido por 2. Isso aqui dividido por 2. Vai dar 500. 500, né? Dividido por 2. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Tá um pouquinho mais para baixo aqui. Então, ó. Dividido por 2. Então, a área 2 deu 500. 500 metros quadrados. Né? Juntando as duas áreas, pessoal, que aqui vai dar A1, 316, mais 500. Né? 316 mais 500. Obviamente, isso aqui dá 816. 816, letra C. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Só para recapitular, a gente separou em duas figuras. Calculou a área do triângulo embaixo, perdão, trapézio em cima e a área do triângulo embaixo. Somou, encontrou a resposta. Beleza, pessoal? Nós já estamos perto de finalizar, tá? Vamos fazer essa aí para finalizarmos a nossa aula. Tá? Ó, um fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTUs, né, desde que haja até 2 pessoas. Então, 800 BTUs, até 2 pessoas, acrescentando 600 BTUs para cada pessoa a mais, também para cada aparelho eletrônico, emissor de calor. A seguir encontram-se as 5 opções de aparelhos de fabricante, ou seja, tipo 1, 10.500 BTUs e sucessivamente. O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão quantas pessoas? 2 pessoas. 2 pessoas eu preciso de quê? 800 BTUs para cada metro quadrado. Mais uma centrífuga que emite calor, ou seja, mais 600. Então vou ter que somar 600 no final. O laboratório tem formato de um trapézio retângulo, como as medidas apresentadas abaixo. Então essa aqui é a base maior, Bzão, esse aqui é o Bzinho, esse aqui é a altura. Calcular a área de um trapézio, vamos descobrir a área desse trapézio aqui, pessoal. É calcular a área de um trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes H, dividido por 2. Quem é o Bzão? 3,8. Quem é o Bzinho? 3 vezes a altura, que é 4. Isso tudo dividido por 2. A divisão por 2 aqui você pode simplificar esse 4 por 2. Aqui vai dar 2. Soma 3,8 mais 3. Quanto que é 3,8 mais 3? Obviamente é 6,8. Vezes 2. 2 vezes 6,8. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 13. Coloca a vírgula. Então, isso daqui deu quanto? 13,6. 13,6 o quê? Metros quadrados. Cada metro quadrado, aqui, ó, cada metro quadrado, 800 BTUs. Então, você vai fazer 800 vezes 13,6. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Multipliquei por 0, vai dar tudo 0. Agora, 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4 é 28. Sobe 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2 é 10. Somando, 0, 0, 8, 8, 0 e 1.
Então, tem que botar uma casa decimal, porque tem uma vírgula aqui. Então, deu 10.880. 10.880. Aí você já poderia querer ver, esse aqui, o tipo 2, 11 BTUs é suficiente, porque a área é 10.880, né? É 800 por metro quadrado para 2 pessoas. Acabou. Não, mas tem que lembrar que vai ter uma centrífuga que emite calor. Então vai somar mais 600 aqui, pessoal. Mais 600. Ó. 0, 8, 8 com 6, 14. Vai 1. Então, opa. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado aqui. Então vamos lá, né? Porque acabou que a minha imagem aqui tapou o cálculo, né? 800, por que 800 vezes isso aqui? Porque para cada metro é 800, 800 vezes a área dessa trapézio. Aí deu esse valor aqui, né? 11.480, o que? BTUs, né? Aí você faz o que? Vamos analisar agora a resposta, as alternativas, né, pessoal? Analisar as alternativas. O primeiro aparelho, 10.500. Eu preciso de 11.480. Opa, esse aqui é 11.000. Não vai me atender. Esse aqui é 11.500. Opa, atende. Então, tipo 3. Letra C. Beleza, pessoal? Eu sugiro a vocês... Nosso vídeo aí ficou com 1h21 minutos. Né? É um vídeo longo, mas a gente trabalhou várias fórmulas aqui e algumas questões de escolas técnicas e do Enem. Eu sugiro que você pegue essas questões e busque desenvolvê-las sem olhar a solução, tá? Para que você mande bem aí numa prova que você pretenda fazer, né? Uma prova que você pretenda fazer no Enem futuramente. Você mande bem, é importante você manter o foco aí nos seus estudos, né, pessoal? Tá? Não desista. Matemática parece difícil, mas se você tiver disciplina, tá? E eu peço que você se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo. Aproveite esses dias aí de pandemia, tá? Eu peço a Deus que isso passe logo, que a gente retorne às nossas vidas normalmente. Aos meus alunos aí, um abraço a todos, saudade de vocês, tá? E bons estudos, pessoal. Se inscreva, ative o sino da notificação, tá? E até a próxima aí, galera. Valeu, um abraço.